Olá, meu nome é Luísa Fernandes Tilp, eu estudo no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, faço parte do Clube Ciência Científica Jardim. O nome da minha orientadora é Dianéia Chauri e o nome do meu projeto é Bioplástico Lufest, uma alternativa para o plástico convencional fase 5. Bom, esse trabalho iniciou quando a gente foi fazer um plantio de mudas na escola e todas as mudas vieram com esse saquinho preto. E no final do dia a gente viu o tanto de lixo que tinha sido acumulado em um dia, sendo assim um grande problema, porque era um local pequeno e já estava dando muito lixo. E também a gente encontra tanto em ruas, em mares, em praias, quando a gente vai e vê muito lixo acumulado, o que vem causando muitos problemas. Entre eles, muitos animais estão morrendo. A tartaruga é um animal que dá para ver nitidamente a morte dela, que vem muitas notícias e reportagens que elas acabam comendo o plástico achando que é um alimento, assim trazendo a morte dela. E daqui a uns anos até podem entrar em extinção. Então o objetivo do projeto foi produzir um bioplástico que fosse flexível, leve e resistente e com uma durabilidade adequada, sendo assim semelhante ao plástico convencional. Então, foi dividido em 4 etapas o projeto, sendo elas, foi produzido bioplástico com diferentes matérias-primas, entre elas a farinha de beterraba, farinha de batata doce e a farinha de arroz. A segunda produção foi produzir o bioplástico com a espirulina, que é uma microalga. Inicialmente seria produzido com as microalgas que tem aqui na região, mas aqui na escola começou sendo produzida, portanto, não teve uma grande quantidade, então foi utilizada comercial mesmo. O terceiro teste foi produzir com o cacto, e o quarto foi testar, passar a cera de abelha no bioplástico, assim, deixando o bioplástico impermeabilizante. Então, para produzir o bioplástico, foi inicialmente pesada a farinha de beterraba, colocado juntamente com água, glicerina e solopam, e depois foi aquecido por 15 minutos. Sendo assim, depois foi colocado em uma placa de secagem e teve a concentração de 12 e 6 gramas. Portanto, após 48 horas, os plásticos não estavam adequados, por conta que eles ficaram assim quebradiço, sendo assim, eles informaram um plástico. Já o teste com a farinha de batata doce foi também pesado com concentrações de 4, 6, 8, 10 e 12 gramas, sendo assim, colocando em um becker a farinha, água, glicerina e solopam. E foi aquecido por 15 minutos e esperado 72 horas. Após eles estarem seco, foi analisado que as concentrações haviam ouvido a propagação de fungos, o que não foi uma coisa tão ideal, por conta que já estava tendo um aceleramento na sua degradação. Sendo assim, para a produção do bioplástico com a farinha de arroz, foi também variado entre 4, 6, 8, 10 e 12 gramas. Foi pesado essas farinhas e colocado também em um becker com 100 ml de água, glicerina, solopam e a farinha, aquecido por 15 minutos e depois foi colocado na placa de secagem. Após 72 horas, os plásticos estavam secos, portanto, também houve a propagação de fungos. Mas será refeito esses bioplásticos para ver novamente os testes. Já a produção com bioplástico com a microalga foi pesado com concentrações de 2, 4, 6, 8, 10 e 12 gramas, assim colocando o solopam, a glicerina e a água aquecendo por 20 minutos e depois foi colocado nas placas de secagem, ficando com essa coloração. E depois de seco, ele estava com a concentração de 2 gramas e estava retirando da placa, algo que não foi tão viável. Já as concentrações de 4, 6, 8, 10 e 12 gramas saíram e ficaram um plástico muito flexível e resistente, assim ficando bem ideal. Já a produção do bioplástico com o cacto foi pesar 200 gramas de cacto, colocado com água e batido no liquidificador. E depois foi colocado bicarbonato de sódio, fécula de mandioca e a glicerina e aquecido por 15 minutos no fogo.
Então, depois foi colocado na placa de secagem e foi esperado secar. Já o teste com a cera de abelha foi produzido o bioplástico normal, que seria com a fécula de mandioca, glicerina, solopor e água. Foi feito o plástico e passada a cera de abelha derretida, para ver se o bioplástico ia ficar impermeabilizante. E já Santos, ele desenvolveu um biomaterial com a espirulina e assim ele fez um molde de um copo, o que algo não ficou um visual muito bonito. O bioplástico eu consegui produzir, ele ficou com um aspecto liso e também flexível. E Secom dizia que dava para produzir bioplásticos com matérias-primas, entre elas batata, cana-de-açúcar e milho. Já os bioplásticos que eu produzi com a beterraba, farinha de batata doce e a farinha de arroz não teve um resultado tão agradável por conta da propagação de fungos. Bom, então podemos concluir que os testes com a farinha de beterraba não foram eficazes, por conta que ele nem formou o bioplástico. Os testes com a farinha de batata doce e farinha de arroz houveram a propagação de fungos, ou algo que não foi tão viável, porém será refeito esses bioplásticos, assim avaliando o tempo e vendo o clima, por conta que podia estar com um clima muito úmido e assim houve a propagação. Portanto, a concentração de 10 gramas de batata doce, ela houve uma flexibilidade boa, então será refeito por conta disso. E já o bioplástico com a microalga, ela teve um resultado muito bom, por conta que ela houve uma flexibilidade e resistência muito adequada, e a partir da concentração de 4 gramas. E já o bioplástico com o cacto, ele ficou um aspecto mais grosso, e sendo assim viável para materiais que são com mais resistência. E o teste com a cera de abelha, ele ficou adequado por conta que ele ficou impermeabilizante, sendo assim testado também no plástico com a microalga, e também ficou impermeabilizante, então será viável para a produção de materiais que tenham umidade. E todos esses bioplásticos têm um custo reduzido e é um material sustentável, assim não trazendo mal ao meio ambiente. Algumas referências que eu usei no projeto, e obrigado pela atenção.